Olhando para trás agora, percebo que a noite em que assinei aquele contrato foi a noite em que assinei algo muito maior do que meu tempo. Foi a noite em que entreguei a pessoa que eu pensava ser. E a verdade nua e crua. Naquele momento, eu achei que estava apenas sendo profissional. Meu nome é Gabriel, tenho 28 anos, e trabalho numa grande empresa de consultoria em São Paulo. O tipo de lugar onde você usa ternos bem cortados, fala em sinergia 3 vezes por dia, e aprende muito cedo que fragilidade não tem lugar ali. Era um ambiente masculino no sentido mais tradicional possível. Salas de reunião com portas de vidro, cafés expressos fortes, conversas sobre metas, números, resultados. Um lugar onde você veste uma persona junto com a gravata todas as manhãs. Eu era bom nisso. Muito bom, na verdade. Sabia exatamente como me comportar, o que dizer, quando falar, quando calar. Era o Gabriel eficiente, competente, sempre disponível. O cara que nunca dizia não, que aceitava qualquer demanda com um sorriso educado e uma postura impecável. Foi exatamente por isso que meu chefe me chamou naquela sexta-feira à tarde. Ele estava na sala dele, uma sala de canto com vista para a Avenida Paulista. Lembro do sol da tarde entrando pelas persianas, criando listras douradas sobre a mesa de madeira escura. Ele estava de pé, encostado na janela, com as mangas da camisa branca dobradas até os cotovelos. Tinha aquela presença que alguns homens simplesmente têm. Não era só a postura ereta ou o jeito como ocupava o espaço. Era algo mais sutil. A forma como ele te olhava quando você falava, como se realmente estivesse te ouvindo. A calma inabalável que emanava dele, mesmo nas reuniões mais tensas. Gabriel, senta, ele disse, apontando para a poltrona de couro em frente à mesa dele. Eu sentei. Ele ficou em pé, o que me fez sentir menor, mais jovem. Ele tinha uns 42 anos, cabelos começando a ficar grisalhos nas têmporas, ombros largos que enchiam bem a camisa social. Tinha um jeito de falar pausado, medido, como se cada palavra fosse escolhida cuidadosamente. Você sabe que eu confio no seu trabalho, ele começou. Não era uma pergunta. Por isso quero te fazer uma proposta diferente. Ele abriu uma gaveta e tirou um documento. Algumas páginas grampeadas. Colocou na mesa entre nós. É um contrato de disponibilidade estendida, ele explicou, cruzando os braços. A empresa está passando por uma fase crítica. Precisamos de pessoas que possam estar disponíveis além do horário comercial. Noites, fins de semana se necessário. Eu peguei o documento. Letra miúda, cláusulas formais. No fundo, era simples. Eu estaria oficialmente disponível para demandas da empresa fora do expediente, mediante solicitação dele. Em troca, um bônus mensal considerável. Basicamente, ele continuou. Algumas noites da semana seriam minhas. Para projetos urgentes, reuniões com clientes internacionais, preparação de apresentações. O tipo de coisa que não pode esperar até segunda-feira. O contrato parecia inofensivo à primeira vista. Apenas uma formalização de algo que muitos de nós já fazíamos de qualquer forma. Quantas vezes eu já tinha ficado até tarde resolvendo pendências? Quantos fins de semana já tinha sacrificado? Você teria autonomia, ele disse. E pela primeira vez, vi um leve sorriso no canto da boca dele. Se em algum momento não der, a gente para. Sem pressão. Mas preciso de alguém que eu possa contar de verdade. E eu pensei em você. Teve algo naquele "eu pensei em você" que fez meu estômago apertar. Não era medo. Era outra coisa. Uma mistura estranha de validação e apreensão. Eu deveria ter sentido orgulho, certo? Ser escolhido pelo diretor entre todos os outros analistas. Mas enquanto eu segurava aquele papel, havia um desconforto pequeno, quase imperceptível, no fundo da minha mente. Como uma pedra no sapato que você só percebe depois de alguns passos. Pode levar para casa, ler com calma, ele ofereceu. Mas preciso de uma resposta até segunda. Eu não levei para casa. Assinei ali mesmo. Ele esticou a mão e quando apertei, senti a firmeza dos dedos dele envolvendo os meus. Foi um aperto de mão longo. Mais longo do que o normal. Tempo suficiente para eu notar a temperatura da pele dele. A textura levemente áspera da palma. Ótimo, ele disse, sem soltar minha mão imediatamente. Então você é meu agora. Algumas noites por semana. A forma como ele disse aquilo. Você é meu agora. Não você está disponível, ou podemos contar com você. Você é meu. Eu ri.
Foi um riso nervoso, automático, do tipo que a gente dá quando não sabe exatamente como reagir. Ele soltou minha mão e guardou o contrato na gaveta. Primeira noite é amanhã. Sábado, ele disse, voltando a se encostar na mesa, agora mais próximo de mim. Tenho uma apresentação importante na segunda de manhã. Preciso que você venha até minha casa. A gente trabalha nos slides, revisa os números. Deve levar umas 4 horas. Casa dele? Não o escritório? Casa. Sem problema, eu respondi no automático. Era minha resposta padrão para tudo. Sem problema. Claro, pode deixar. Ele anotou o endereço num post-it amarelo e me entregou. Quando peguei, nossos dedos se tocaram de novo, brevemente. Aquilo não deveria significar nada, mas significou. Naquela noite em casa, eu fiquei olhando para o post-it colado na geladeira. Um endereço num bairro nobre, Jardins. Apartamento, não casa. 22º andar. Eu disse para mim mesmo que era trabalho. Apenas trabalho. Uma oportunidade de mostrar meu valor, de crescer na empresa, de estar mais próximo da liderança. Todas as justificativas racionais que a gente constrói quando algo não se encaixa perfeitamente. Mas havia aquele desconforto, aquela sensação de que eu tinha acabado de concordar com algo que ia além de planilhas e apresentações. No sábado à noite, quando subi no elevador espelhado daquele prédio, eu ainda estava no modo profissional. Camisa social azul clara, calça de sarja, pasta com notebook. O Gabriel competente indo fazer seu trabalho. O elevador subiu devagar, e a cada andar que passava, eu me sentia mais consciente do meu próprio reflexo. Quem era aquele homem olhando de volta para mim? Quando a porta se abriu no 22º andar, ele estava lá. Mas não era o chefe de terno e gravata do escritório. Era ele de jeans escuros e uma camiseta cinza simples que marcava os ombros. Pés descalços, cabelo levemente bagunçado. E o mais surpreendente, um sorriso. Um sorriso verdadeiro. Não aquele meio sorriso corporativo que ele usava nas reuniões. Entra, Gabriel. Fica à vontade. O apartamento era exatamente o que eu esperava. Moderno, minimalista, com uma vista absurda da cidade iluminada. Mas também tinha detalhes que eu não esperava. Uma estante cheia de livros de verdade. Não só aqueles títulos de gestão que todo executivo tem para inglês ver. Vines organizados ao lado de uma vitrola antiga. Uma violão encostado no sofá. Quer beber alguma coisa? Cerveja, vinho, whisky? Trabalho, eu pensei. A gente veio trabalhar. Uma cerveja. Eu ouvi minha própria voz responder. Ele foi até a cozinha americana e voltou com 2 long necks geladas. Me entregou uma, e nossos dedos se tocaram de novo naquele contato breve que parecia estar se tornando um padrão. Sentamos no sofá, ele numa ponta, eu na outra. A pasta com meu notebook no meio, como uma barreira simbólica. Antes de começar, ele disse, tomando um gole da cerveja, quero que você saiba uma coisa. Ele me olhou direto nos olhos. Não era o olhar de chefe avaliando o funcionário. Era outra coisa. Algo mais horizontal, mais humano. Aqui não tem hierarquia. Aqui você pode falar o que pensa de verdade. Pode discordar. Pode ser você mesmo. Ser eu mesmo. Quando foi a última vez que alguém tinha me dito isso? Quando foi a última vez que eu soube quem eu mesmo era, fora daquela persona profissional que eu vestia como uma armadura? Tipo assim, ele continuou. Se você achar que uma ideia é ruim, fala. Se você tiver uma sugestão diferente, fala. E se em qualquer momento você quiser parar e ir embora, também pode falar. Aquilo deveria me tranquilizar, deveria me dar sensação de controle, mas o que eu senti foi algo mais perigoso. Eu senti curiosidade. Abrimos os laptops, começamos a trabalhar nos slides. E durante as primeiras 2 horas, foi exatamente isso. Trabalho, números, gráficos, argumentos de venda. Ele era incrivelmente focado, fazia perguntas precisas, ouvia minhas sugestões com atenção genuína. Mas então aconteceu. Eram quase 11 da noite. Estávamos nos debruçando sobre a tela do notebook dele, sentados lado a lado agora, a pasta já esquecida no chão. Eu estava explicando uma projeção financeira, apontando para os números na tela. Olha aqui, eu disse, me inclinando mais perto. E foi nesse momento que percebi o quanto estávamos próximos. Ombros quase se tocando. Eu conseguia sentir o calor dele. O cheiro do perfume misturado com algo mais pessoal, mais íntimo. Pele, talvez. Apenas pele.
Ele virou a cabeça na minha direção no exato momento que eu virei a minha. Nossos rostos ficaram a centímetros de distância. Não foi um beijo. Não foi nada concreto. Foi apenas um momento. Um segundo, talvez 2, em que o mundo inteiro se reduziu àquele espaço mínimo entre nós, onde eu podia ver os detalhes dos olhos dele, as pequenas linhas de expressão no canto, a forma como a luz da tela refletia nas íris escuras. Ele não se afastou. Eu não me afastei. E então, devagar, ele sorriu. Um sorriso pequeno, quase imperceptível, mas que dizia tudo. Eu me afastei primeiro. Voltei minha atenção para a tela como se nada tivesse acontecido. Meu coração estava acelerado. Minhas mãos tremiam levemente sobre o teclado. Acho que a gente pode parar por hoje, ele disse, a voz um tom mais baixa. Já avançamos bastante. Arrumei minhas coisas rapidamente. Rápido demais. Ele me acompanhou até a porta, e quando me despedi, ele colocou a mão no meu ombro. Gabriel, ele disse, me segurando ali por um instante. Obrigado, por vir, por confiar. Eu apenas acenei com a cabeça e entrei no elevador. No caminho de volta para casa, no Uber silencioso cortando a cidade vazia, eu não conseguia parar de pensar naquele momento. Naqueles 2 segundos, no que eles significavam. O contrato dizia que algumas noites eram dele. Mas o que ele estava pedindo de mim nessas noites começava a parecer diferente do que estava escrito no papel. E a parte mais assustadora? Eu queria descobrir o que vinha a seguir. A segunda noite, ele não me pediu para trabalhar até mais tarde. Ele me pediu para ficar. Parece uma diferença pequena, né? Mas naquele momento, sentado na sala dele depois que todos já tinham ido embora, com a cidade acesa lá embaixo através da janela panorâmica, eu senti o peso daquela mudança. Trabalhar era uma coisa. Ficar era outra completamente diferente. Você tem algum compromisso hoje à noite? Ele perguntou afrouxando a gravata. O gesto era tão simples, tão ordinário, mas tinha algo nele que me fez engolir em seco. Não, eu respondi. E era verdade. Minha vida tinha virado aquilo. Trabalho, casa vazia, Netflix até dormir. Nada que justificasse sair correndo. Ótimo. Vamos jantar. Não era um convite. Era uma afirmação. E eu me peguei assentindo antes mesmo de processar o que estava acontecendo. Jantamos ali mesmo, no escritório dele. Ele tinha mandado buscar comida tailandesa curry que queimava a garganta e arroz jasmim que deixava os dedos pegajosos. Comemos direto das embalagens, sentados no chão, porque ele disse que estava cansado de mesas. Você sabe por que eu criei essa cláusula do contrato? Ele perguntou do nada, com os palitos de madeira ainda suspensos no ar. Sobre as noites, eu balancei a cabeça. Honestamente, eu tinha tentado não pensar muito nisso. Pensar significava questionar, e questionar significava admitir que havia algo estranho acontecendo. Ele olhou para o curry como se as respostas estivessem flutuando ali no molho vermelho. Porque durante o dia, eu sou o chefe. Tenho que ser racional, decisivo, impecável. Mas à noite... Ele pausou, procurando as palavras certas. À noite, eu só queria ser uma pessoa. Sem máscaras, sem performances. E naquele momento, eu vi. Realmente vi. Por trás da postura imponente, dos ternos sob medida, dos comandos firmes, havia um homem cansado de interpretar um papel. E por que eu? A pergunta saiu antes que eu pudesse censurá-la. Ele sorriu, mas era um sorriso triste. Porque você também usa máscara, eu reconheço. Aquilo me acertou como um soco no estômago, porque ele estava certo. Eu passava os dias sendo o funcionário perfeito, concordando, sorrindo, fazendo tudo certinho. Mas por dentro havia tantas perguntas sem resposta que eu preferia nem começar a desembrulhar. Na terceira noite, ele me levou para a cobertura dele. Eu deveria ter dito não. Deveria ter estabelecido limites, mantido a distância profissional. Mas quando ele disse, preciso te mostrar uma coisa, eu simplesmente entrei no carro. A vista era absurda. Vidro do chão ao teto, a cidade inteira se espalhando como um tapete de luzes. Ele serviu vinho tinto encorpado que deixava a língua roxa, e nos sentamos no terraço, com o vento da noite embaralhando nossos cabelos. Eu fui casado uma vez, ele disse sem preâmbulo. Suas palavras cortavam o silêncio como uma confissão. 8 anos.
Ela era perfeita, sabe? Linda, inteligente, vinha de uma família respeitável. Tudo que um homem na minha posição deveria querer. Ele pausou, girando a taça entre os dedos. Eu esperei. Mas eu acordava todas as manhãs com essa sensação de estar sendo sufocado. Como se tivesse uma pedra no peito que ficava mais pesada a cada dia. E não era culpa dela. Era minha. Porque eu estava vivendo a vida que era esperado que eu vivesse, não a vida que eu queria viver. O que você fez? Minha voz saiu mais baixa do que eu pretendia. Me apaixonei. Ele me olhou diretamente pela primeira vez desde que começou a falar. Foi intenso e desesperador e completamente inesperado. E quando acabou? Quando eu tive que escolher entre continuar fingindo ou explodir tudo. Eu escolhi explodir. E você se arrependeu. Todos os dias. Ele deu uma risada amarga. E nenhum dia. É paradoxal assim. Eu perdi tudo: o casamento, respeito de algumas pessoas, a ilusão de ter tudo sob controle. Mas eu ganhei algo que não tem preço. A possibilidade de ser real. Eu não sabia o que dizer, então não disse nada. Apenas estendi minha mão e, sem pensar muito, toquei a dele. Nossos dedos se encontraram ali, no espaço entre nossas cadeiras, e ficaram assim. Só. Conectados. Foi a primeira vez que tocamos intencionalmente. E era tão simples, tão pequeno, só mãos se tocando, mas senti uma corrente elétrica subir pelo meu braço e se espalhar pelo peito. Ele não puxou a mão, eu também não. Ficamos ali por horas, conversando sobre coisas que nunca tinha contado para ninguém. Meus pais que nunca entenderam por que eu escolhi aquela carreira. A solidão de morar sozinho numa cidade grande, o medo constante de não ser suficiente. E ele compartilhou coisas também: a pressão de ser visto como invencível, o peso das expectativas, a exaustão de sempre ter que ter as respostas certas. Quando finalmente fui embora, já era quase 3 da manhã. Ele me acompanhou até a porta, e quando nos despedimos, seus dedos roçaram meu ombro. Só um toque. Só um segundo, mas eu senti aquele gesto durante o trajeto inteiro de volta para casa. Na quarta noite, a fronteira ficou ainda mais tênue. Ele tinha me mandado uma mensagem durante o dia. Hoje é minha noite, às 20 horas. Não era um pedido, era uma reivindicação. E a parte mais assustadora, eu estava ansioso por isso. Encontrei ele no escritório depois do expediente. Mas dessa vez havia algo diferente na atmosfera. Uma tensão que não estava lá antes. Ou talvez sempre estivesse, mas agora não dava mais para ignorar. Vem cá, ele disse, indicando a janela. Fui. Ficamos lado a lado, olhando para a cidade lá embaixo. Nossos ombros quase se tocando. Quase. Você já se perguntou, ele começou, a voz baixa e cuidadosa. Quem você seria se não precisasse se preocupar com o que os outros pensam? Se pudesse apenas ser? Todo dia, eu admiti. E quem você seria? A pergunta me pegou desprevenido, porque eu nunca tinha verbalizado aquilo, nem para mim mesmo. Eu não sei, confessei. Acho que tenho medo de descobrir. Ele se virou para me encarar, e de repente a distância entre nós era ridiculamente pequena. Eu podia sentir o calor dele. O cheiro amadeirado do perfume misturado com algo que era só dele. Eu também tinha medo, ele disse suavemente. Mas sabe o que descobri? Que o medo de viver mentira é pior que o medo de viver verdade. Meu coração estava batendo tão forte que eu tinha certeza que ele podia ouvir. Minha respiração estava irregular. E quando ele levantou a mão devagar, dando tempo para eu recuar se quisesse, e tocou meu rosto, eu congelei. Não de medo, de antecipação. Seus dedos traçaram a linha do meu maxilar, tão gentil que era quase doloroso. Me fala se você quer que eu pare, ele murmurou. Eu deveria ter dito sim. Deveria ter estabelecido limites. Deveria ter lembrado que ele era meu chefe, que aquilo era completamente inapropriado, que eu nem sabia se estava pronto para admitir o que sentia. Mas tudo que saiu da minha boca foi: não para. E então, ele sorriu. Aquele sorriso pequeno, vulnerável, que não tinha nada a ver com o homem autoritário que comandava reuniões, e descansou a testa contra a minha. Só isso. Só. Proximidade. Ficamos assim, respirando o mesmo ar, compartilhando o mesmo espaço, e foi a coisa mais íntima que eu já tinha experimentado sem sequer beijar. As noites que você me deu, ele sussurrou.
São as únicas partes do dia em que eu me sinto vivo. E eu percebi, com uma clareza que me assustou, que eu sentia o mesmo. Quando saí dali naquela noite, alguma coisa tinha mudado irreversivelmente. Não eram mais apenas noites contratuais. Eram noites onde eu estava descobrindo partes de mim que tinha escondido tão fundo, que nem lembrava mais que existiam. Ele não possuía minhas noites por causa de um contrato. Ele possuía porque eu tinha escolhido entregá-las. E essa realização era ao mesmo tempo libertadora e aterrorizante. Porque se eu estava entregando minhas noites voluntariamente, o que mais eu estava disposto a entregar? Minha certeza sobre quem eu era? Minhas defesas cuidadosamente construídas? A versão segura de mim mesmo que eu tinha apresentado ao mundo durante anos? Eu deveria ter parado ali. Deveria ter estabelecido distância, recuperado a racionalidade, lembrado todos os motivos pelos quais aquilo era uma ideia terrível. Mas então, veio a quinta noite. E a quinta noite mudou absolutamente tudo. A quinta noite chegou de um jeito que eu nunca imaginei. Não foi no escritório, não foi naquele ambiente profissional que a gente tinha criado como escudo. Desta vez, ele me pediu para ir até a casa dele. Só para conversar, ele disse. Sem pressão, sem nada que você não queira. Eu devia ter recusado. Devia ter dito que aquilo estava ultrapassando todos os limites que a gente tinha estabelecido no começo. Mas eu não recusei. Porque a verdade é que eu também queria. Queria entender o que estava acontecendo entre nós. Queria entender o que estava acontecendo comigo. A casa dele era diferente do que eu esperava. Não tinha nada daquela frieza corporativa do escritório. Era acolhedora, simples. Tinha livros pelas prateleiras, plantas vivas nas janelas, uma cozinha que parecia ser usada de verdade. Era a casa de alguém que vivia, não só de alguém que existia entre reuniões e contratos. Ele me serviu vinho. Coisa simples, nada extravagante. A gente sentou na varanda. Aquele tipo de varanda pequena que tem nas casas antigas, onde você consegue ouvir o barulho da rua, mas se sente protegido ao mesmo tempo. Ele estava diferente. Sem a camisa social impecável, sem a postura de chefe. Estava de camiseta, descalço, com aquele olhar cansado de quem carrega muito peso nos ombros. Você se arrepende de ter assinado o contrato? Ele perguntou de repente, sem me olhar nos olhos. A pergunta me pegou desprevenido. Me arrepender. Como eu podia me arrepender de algo que estava me transformando de um jeito que eu nem sabia que era possível? Não, eu respondi. E era verdade. E você? Ele sorriu, mas era um sorriso triste. Eu me arrependo de ter criado ele. Porque agora eu não sei mais se o que sinto por você é real, ou se é só uma consequência de ter te colocado nessa situação. Foi naquele momento que eu entendi. Ele também estava confuso. Ele também estava questionando tudo. Não era só eu que sentia aquela pressão no peito toda vez que a gente ficava sozinho. Não era só eu que passava as noites em claro pensando no significado de cada gesto, de cada palavra. O contrato não me obrigou a sentir nada, eu disse, e senti minha voz tremendo. Eu escolhi sentir. Escolho sentir. Toda noite que eu venho aqui, que eu fico com você, não é porque um papel diz que eu tenho que fazer isso. É porque eu quero. Ele finalmente me olhou. E naquele olhar tinha tudo. Medo, desejo, vulnerabilidade, esperança. Você sabe o que está dizendo? Sei. Pela primeira vez na vida, eu sei exatamente o que estou dizendo. E então ele se aproximou. Devagar. Como se estivesse me dando todo o tempo do mundo para recuar, para mudar de ideia. Mas eu não mudei. Eu também me aproximei. E quando os nossos lábios se encontraram, foi como se toda aquela tensão das últimas semanas finalmente encontrasse um lugar para ir. O beijo foi suave no início, quase hesitante. Como se a gente estivesse testando se aquilo era real, se aquilo podia realmente estar acontecendo. Mas quando eu senti a mão dele na minha nuca, puxando a gente para mais perto, algo dentro de mim desmoronou. Todas aquelas barreiras que eu tinha construído durante anos, o que é certo, o que é errado, o que as pessoas vão pensar, quem eu deveria ser, tudo desapareceu. Eu estava ali, completamente presente, beijando o meu chefe na varanda da casa dele. E pela primeira vez em muito tempo, eu me senti inteiro. Quando a gente se separou, nenhum dos dois disse nada por alguns segundos. A gente só ficou ali, respirando, tentando processar o que tinha acabado de acontecer. Eu podia sentir meu coração batendo tão forte que parecia que ia sair do peito.
Podia sentir o gosto de vinho nos lábios dele ainda misturado com o meu. Podia sentir o calor da mão dele que ainda estava no meu rosto. Eu não planejei isso, ele sussurrou, com a testa encostada na minha. Juro que não foi por isso que eu criei o contrato. Eu sei, eu respondi. E eu sabia mesmo. Porque o que estava acontecendo entre a gente era maior do que qualquer planejamento, maior do que qualquer estratégia corporativa. Era real. Assustadoramente real. A gente ficou na varanda por horas. Conversando, rindo, beijando de vez em quando como se estivesse descobrindo algo precioso que a gente tinha medo de perder. Ele me contou coisas que eu sei que ele nunca tinha contado pra ninguém. Sobre como ele sempre se sentiu sozinho, mesmo cercado de gente. Sobre como ele construiu toda aquela persona de chefe durão porque era mais fácil do que admitir que ele também tinha medo, que ele também se sentia perdido às vezes. E eu contei pra ele. Contei sobre todas as vezes que eu me forcei a ser o que achavam que eu deveria ser. Sobre todos os relacionamentos que eu tive só porque parecia ser o próximo passo lógico, não porque eu realmente queria. Sobre como eu passei anos da minha vida no piloto automático, fazendo o que era esperado, sendo quem era esperado. Você já se questionou sobre sua sexualidade? Ele perguntou, com aquela sinceridade crua que só surge quando todas as máscaras já caíram. A pergunta era direta, mas eu não senti medo. Agora estou questionando tudo, eu respondi. Principalmente depois de te conhecer, depois dessas noites. Ele segurou minha mão. Não foi um gesto grandioso, foi algo simples, quase automático. Mas naquele toque tinha uma promessa. Uma promessa de que, não importa o quão confuso tudo estivesse, a gente não estava sozinho nessa confusão. Eu me apaixonei uma vez, ele confessou, olhando para o horizonte. Foi intenso e desesperador. E quando acabou, eu prometi para mim mesmo que nunca mais ia deixar alguém me afetar desse jeito. Que eu ia manter tudo sob controle. Que eu ia ser sempre o chefe, nunca a pessoa vulnerável. Ele parou, respirou fundo e me encarou. Mas com você eu não consigo manter o controle. E a parte mais assustadora é que eu não quero mais manter. Naquele momento, o contrato não importava. O escritório não importava. As opiniões das pessoas, as regras sociais, tudo que deveria me fazer ter medo, nada disso importava. O que importava era que ali, naquela varanda, eu estava sendo mais eu mesmo do que tinha sido em toda a minha vida. A gente voltou para dentro quando já estava frio. Ele me ofereceu a cama de hóspedes, mas os dois sabiam que aquilo era só formalidade. A gente acabou no sofá, enrolados um no outro, assistindo algum filme que nenhum de nós prestava atenção. Só sentindo a presença um do outro. Só existindo no mesmo espaço sem precisar de desculpas. Eu encostei a cabeça no peito dele e ouvi o coração batendo. Um ritmo constante, reconfortante. E pensei, é isso. É assim que tem que ser. Sem contratos ditando quando a gente pode se encontrar. Sem papéis dizendo quem tem que estar disponível quando. Só isso. Só a gente. Por algumas horas, eu me permiti acreditar que podia ser assim para sempre. Mas então, já era quase 4 da manhã quando o telefone dele tocou. A gente se assustou. Ele olhou a tela e ficou tenso na mesma hora. Era do escritório. Alguma emergência, algo que precisava da atenção dele imediatamente. E assim, num segundo, o mundo real voltou. Aquele mundo onde ele era o chefe e eu era o funcionário. Aquele mundo onde o que a gente tinha feito durante a noite tinha consequências. Aquele mundo onde contratos, hierarquias e aparências importavam. Ele atendeu, assumiu a postura profissional, resolveu o problema. Quando desligou, a gente se olhou. E eu vi nele o mesmo medo que estava sentindo. O medo do que vinha depois. O medo de que talvez aquela noite fosse só um momento isolado. Uma fantasia que a realidade ia destruir assim que o sol nascesse. A gente precisa conversar sobre isso, ele disse. Mas não soava como uma promessa. Soava como uma despedida. Eu só assenti. Porque eu sabia que ele tinha razão. A gente precisava conversar. Precisava decidir se aquilo era real ou se era só uma consequência estranha de um contrato que nunca deveria ter existido. Precisava descobrir se o que a gente sentia era forte o bastante para sobreviver fora daquela bolha que a gente tinha criado nas noites dele. Eu fui embora logo depois. Não porque ele me pediu, mas porque eu precisava processar tudo sozinho. Precisava entender quem eu era depois daquela noite.
Precisava saber se eu conseguia ser essa pessoa. Essa versão de mim que beijava o chefe, que se abria emocionalmente, que admitia desejos que tinha escondido por tanto tempo, quando o sol nascesse e a vida real voltasse. Enquanto eu dirigia de volta para casa, com o gosto dele ainda nos meus lábios, uma pergunta não saía da minha cabeça. Será que a gente conseguia transformar essa conexão em algo que sobrevivesse além das noites? Ou amanhã sempre traria de volta a realidade impossível de conciliar com o que a gente estava sentindo? Mas a gente sabia que amanhã traria perguntas que nenhum de nós tinha resposta. E eu não sabia se estava pronto para enfrentar essas perguntas. Não sabia se ele estava. Não sabia se o que a gente tinha era forte o bastante para sobreviver ao julgamento do mundo lá fora. Será que aquilo era real? Ou será que era só o poder estranho que aquele contrato tinha sobre nós, fazendo a gente confundir obrigação com desejo, proximidade forçada com conexão verdadeira? Eu não tinha certeza. E essa incerteza doía mais do que qualquer rejeição poderia doer. Na manhã seguinte, acordei antes do alarme. Meu corpo inteiro estava tenso, como se cada músculo soubesse que eu tinha cruzado uma linha que não deveria ter cruzado. A luz do dia entrava pela janela, e eu olhei para o teto, tentando processar o que tinha acontecido algumas horas antes. O beijo. A confissão. O jeito que ele me segurou como se eu fosse a única coisa que importava no mundo. Mas agora, na luz fria da realidade, tudo parecia diferente. Mais complicado, mais arriscado. Cheguei ao escritório cedo, esperando que ele ainda não estivesse lá. Eu precisava de tempo para pensar, para entender o que diabos eu ia fazer quando o visse de novo. Mas quando passei pela porta da sala dele, a luz já estava acesa. Ele estava sentado à mesa, digitando algo no computador, com aquela postura profissional e distante que eu conhecia tão bem. Eu congelei no corredor. Ele olhou para cima. Nossos olhos se encontraram por um segundo. Talvez menos que isso. E depois ele voltou para a tela como se eu fosse qualquer funcionário passando. Como se a noite anterior não tivesse acontecido. Meu estômago despencou. Entrei na minha sala e fechei a porta devagar, o coração batendo tão forte que eu sentia nas têmporas. Tinha sido um erro. Claro que tinha sido um erro. Ele provavelmente estava se arrependendo agora, percebendo a loucura que tínhamos feito. Eu era só um funcionário. O contrato ia acabar em breve. Ele provavelmente queria que eu sumisse e nunca mais mencionasse o que aconteceu. A manhã arrastou. Cada minuto parecia durar uma hora. Eu tentei me concentrar no trabalho, mas minha mente não parava de voltar para aquela troca de olhares fria no corredor. Será que eu tinha imaginado a conexão? Será que tinha sido só o álcool, o momento, a proximidade forçada pelo contrato? Às 10h30, recebi um e-mail dele. Reunião às 11 horas. Sala de conferências. Assunto: revisão contratual. Meu sangue gelou. Revisão contratual. Isso significava o quê? Que ele ia me despedir. Que ia fingir que nada aconteceu e esperar que eu fizesse o mesmo. Ou pior, que ia me confrontar sobre ter cruzado limites profissionais. Entrei na sala de conferências exatamente às 11. Ele já estava lá, sentado na cabeceira da mesa, com uma pasta aberta na frente dele. Quando a porta fechou atrás de mim, ele nem levantou os olhos. Senta, ele disse, a voz completamente neutra. Sentei na outra ponta da mesa, a distância mais segura que consegui manter. Minhas mãos estavam suando. Ele finalmente me olhou, mas não havia calor ali. Nada do que eu tinha visto na noite anterior. Era como se estivesse olhando para um estranho. Seu contrato expira em uma semana. Ele começou direto ao ponto. Precisamos decidir se vamos renovar ou encerrar. Cada palavra era uma facada. Encerrar. Ele queria encerrar. Eu entendo se você quiser encerrar, eu disse, tentando manter a voz firme, profissional. Sei que as coisas ficaram complicadas. Ele fechou a pasta com um movimento brusco. Complicadas, ele repetiu, como se a palavra fosse um insulto. É assim que você descreve? Eu não sabia o que responder. Minha garganta estava apertada demais. Olha, ele continuou, passando a mão pelo rosto cansado. O que aconteceu ontem à noite não deveria ter acontecido. Foi um erro de julgamento da minha parte. Um erro de julgamento. As palavras bateram em mim como um soco. Eu tinha me entregado completamente, deixado todas as minhas defesas caírem, e para ele tinha sido só um erro de julgamento. Entendi, eu disse.
levantando da cadeira. Não ia ficar ali e ouvir mais. Então vamos encerrar o contrato. Eu termino a semana e a gente segue em frente. Espera, ele disse, mas eu já estava na porta. Saí da sala de conferências tentando não correr. Não ia deixar ele me ver quebrado. Não ia dar a ele essa satisfação. O resto do dia foi uma tortura. Cada vez que eu precisava passar perto da sala dele, meu corpo inteiro se preparava para outro golpe. Mas ele não saiu da sala nem uma vez, nem para almoçar, nem para nada. À noite, já em casa, eu olhei para o contrato que tinha guardado na gaveta. Aquele maldito contrato que tinha começado tudo isso. Propriedade das noites. Que piada. Ele nunca tinha me possuído. Eu tinha me entregado voluntariamente, como um idiota. 2 dias se passaram assim. Distância total. E-mails formais. 0 contato além do estritamente necessário. Eu me convenci de que tinha feito a escolha certa em oferecer para encerrar tudo. Era melhor assim. Profissional. Limpo. Sem mais confusão. Mas então, na quinta-feira à tarde, aconteceu algo que mudou tudo. Eu estava na copa, pegando café, quando ouvi 2 colegas conversando no corredor. Não era minha intenção escutar, mas quando ouvi meu nome, congelei. Você viu como o chefe tem tratado ele ultimamente? Totalmente gelado. Eu sei. Acho que finalmente percebeu que dar tratamento especial para um contratado temporário não é uma boa ideia. Ou percebeu que o garoto estava ficando muito confortável. Você viu como ele olha para o chefe às vezes? Silêncio. Depois uma risada baixa, maldosa. Você acha que ele? Não sei. Mas se eu fosse o chefe, também estaria criando distância. Imagina o escândalo se alguém pensasse que tem algo impróprio acontecendo? Meu rosto queimou. Meu coração bateu tão alto que eu tinha certeza que elas iam me ouvir do outro lado da parede. Eu esperei elas se afastarem antes de sair da copa, o café esquecido. Então era isso. Ele estava criando distância para proteger a própria reputação. Não porque se arrependia dos sentimentos, mas porque tinha medo do que as pessoas iam pensar, do que iam dizer. Parte de mim entendeu. Realmente entendeu. Mas outra parte, a parte que tinha se aberto completamente para ele, que tinha confiado nele com verdades que nunca tinha dito para ninguém. Essa parte se sentiu traída. Naquela noite, trabalhei até tarde. Não porque ele pediu. O contrato nem estava mais em vigor, tecnicamente. Mas porque eu não queria ir para casa e ficar sozinho com meus pensamentos. Eram quase 9 quando ouvi a porta da minha sala abrir. Levantei os olhos e ele estava lá, parado na soleira. O escritório estava vazio, só nós 2 no prédio inteiro. Ele parecia exausto, com olheiras profundas e a gravata frouxa. Você ainda está aqui, ele disse, mas não era uma pergunta. Era quase uma acusação. Terminando uns relatórios, menti. Vou embora logo. Ele entrou e fechou a porta atrás dele. Meu corpo inteiro ficou alerta. Precisamos conversar, ele disse. Acho que você já deixou tudo bem claro na reunião, respondi, voltando para a tela do computador. Não ia olhar para ele. Não ia deixar ele ver o quanto tinha me machucado. Eu não disse nem metade do que precisava dizer, ele retrucou, a voz mais baixa agora. Você saiu antes que eu pudesse explicar. Erro de julgamento. Foi isso que você disse. Não precisa de muita explicação. Silêncio. Depois ele se aproximou da minha mesa. Eu podia sentir a presença dele, aquele calor familiar que meu corpo reconhecia instintivamente. Eu chamei de erro de julgamento porque estava com medo, ele disse. E havia algo na voz dele, algo quebrado, que me fez finalmente olhar para cima. Com medo do que significa, do que as pessoas vão pensar, do que isso vai fazer com a minha carreira, com a sua, com tudo. Então você escolheu fingir que não aconteceu. Eu escolhi te proteger, ele disse, a voz firme agora. Você ouviu o que as pessoas estão dizendo? Eu ouvi. Ouvi cada comentário maldoso, cada insinuação. Se eu continuar tratando você diferente, se alguém desconfiar do que realmente está acontecendo entre nós, sua reputação vai ser destruída. A minha eu posso aguentar. A sua não. Levantei da cadeira, finalmente encarando ele de verdade. Você não tem o direito de tomar essa decisão por mim, eu disse. Se eu quero arriscar minha reputação, isso é escolha minha. E se eu não puder te ver destruído por causa de mim? Ele perguntou, e havia dor crua naquela pergunta. E se eu preferir te perder completamente do que ver você sendo julgado, excluído, quebrado por causa do que as pessoas vão dizer sobre nós?
Eu não tinha resposta para isso. Ficamos ali, a 1 metro de distância, e era como se houvesse um abismo entre nós. Um abismo feito de medo, de expectativas sociais, de consequências profissionais, de todas as razões lógicas pelas quais isso nunca deveria ter começado. O contrato acaba em 4 dias, ele disse finalmente. Depois disso você é livre. Livre para ir embora. Livre para recomeçar em outro lugar onde ninguém vai te julgar, livre de mim. E se eu não quiser ser livre de você? A pergunta saiu antes que eu pudesse pensar melhor. Mas no momento que disse, soube que era verdade. Toda a verdade que eu tinha. Ele fechou os olhos, como se minhas palavras tivessem causado dor física. Então você precisa decidir, ele disse, abrindo os olhos de novo. Você precisa decidir se está disposto a pagar o preço que vai vir. Porque eu não vou mentir para você. Vai ter um preço. Sempre tem. E você? Perguntei. Você está disposto a pagar? Ele não respondeu. Só olhou para mim com aqueles olhos escuros, cheios de conflito e desejo e medo, e depois virou e saiu da sala. Fiquei ali sozinho, na sala vazia, com a pergunta dele ecoando na minha cabeça. Você precisa decidir. Peguei meu celular e olhei para a data. 4 dias. Tinha 4 dias para decidir se ia renovar o contrato, e com ele, renovar tudo o que tinha começado entre nós. Ou se ia pegar minhas coisas e sair, deixar ele para trás, voltar para a vida segura e solitária que eu tinha antes. 4 dias para decidir entre segurança e verdade. Entre conformidade e autenticidade. Entre quem eu sempre fingi ser e quem eu realmente era quando estava com ele. Desliguei o computador e peguei minhas coisas. Ao passar pela sala dele, vi que a luz ainda estava acesa. Ele estava lá dentro, provavelmente tão perdido quanto eu, tentando decidir o mesmo. Na saída do prédio, a noite estava fria e clara. Olhei para cima, para as estrelas, e pensei em todas as vezes que ele tinha me pedido para ficar mais uma noite. Em todas as conversas, todas as confissões, todos os momentos de vulnerabilidade que tínhamos compartilhado. E pensei na expressão dele quando me beijou, no jeito que me segurou, como se eu fosse algo precioso que ele tinha medo de quebrar. Isso não era só sobre um contrato. Nunca tinha sido. Era sobre ter coragem de escolher quem eu realmente era, mesmo sabendo o preço que viria. Era sobre olhar para o medo e decidir se a pessoa do outro lado valia a pena arriscar tudo. Eu tinha 4 dias para encontrar essa coragem. 4 dias para decidir se estava pronto para rasgar todos os contratos, os escritos e os não escritos, que tinham definido minha vida até agora. 4 dias para escolher entre viver seguro e viver de verdade. Quando cheguei em casa, não consegui dormir. Fiquei olhando para o teto, repassando cada palavra que tínhamos trocado, cada olhar, cada silêncio carregado de significado. E pela primeira vez desde aquela manhã terrível, senti algo além de dor e confusão. Senti esperança. Porque ele não tinha dito que não me queria. Tinha dito que estava tentando me proteger. Que tinha medo das consequências, mas não de nós. E se ele tinha medo, significava que tinha algo a perder. Significava que eu importava. A pergunta agora era simples, e ao mesmo tempo impossível. Eu estava disposto a ser corajoso o suficiente para os dois. Passei a semana inteira olhando para aquele contrato. As mesmas cláusulas que eu tinha lido dezenas de vezes pareciam diferentes agora. O contratado concede ao contratante direitos exclusivos sobre suas noites conforme definido nas condições abaixo. Direitos exclusivos. Eu tinha assinado aquilo pensando que era sobre trabalho, sobre horas extras, sobre entregas urgentes, sobre a minha carreira. Mas olhando para aquelas palavras agora, eu percebi algo que me fez parar de respirar por um segundo. O contrato nunca tinha me obrigado a nada. Eu que tinha dado minhas noites, livremente, completamente. Não porque um documento me forçava, mas porque eu queria estar perto dele. E essa percepção me assustou mais do que qualquer cláusula contratual jamais poderia. Era quinta-feira quando finalmente tomei coragem. A semana que faltava para o vencimento do contrato estava passando rápido demais, e eu sabia que se não fizesse nada, se não dissesse nada, iria perder a única chance de transformar aquilo em algo real, ou de deixar aquilo morrer de vez. Bati na porta da sala dele às 18h30, quando sabia que a maioria dos colegas já tinha ido embora. Meu coração batia tão forte que eu podia sentir o pulso no pescoço, nas mãos, na garganta. Entre, ele disse, sem levantar os olhos dos papéis na mesa.
Entrei e fechei a porta atrás de mim. O som da porta se fechando o fez olhar para cima, e eu vi nos olhos dele a mesma tensão que estava sentindo. Aquela distância profissional que ele tinha mantido a semana toda estava lá, mas agora eu conseguia ver através dela. Conseguia ver o esforço que ele estava fazendo. Preciso falar com você, eu disse antes que perdesse a coragem. Sobre o contrato. Ele se recostou na cadeira e pela primeira vez em dias me olhou de verdade. Não como chefe olha para funcionário. Como ele costumava olhar antes de tudo desmoronar. Está prestes a vencer, ele disse, e havia algo na voz dele que eu não conseguia decifrar. Achei que você ia deixar expirar naturalmente. Eu ia, respondi, dando um passo mais perto da mesa. Mas percebi que se eu fizer isso, vou estar fugindo de novo. E eu cansei de fugir. Ele ficou quieto, esperando. Aquele silêncio dele que eu tinha aprendido a ler. Não era rejeição. Era espaço. Ele estava me dando espaço para falar. Esse contrato. Comecei, escolhendo as palavras com cuidado. Quando eu assinei, achei que sabia o que estava fazendo. Achei que estava investindo na minha carreira, que estava sendo estratégico e inteligente. Mas olhando agora, eu vejo que assinei aquilo porque já queria uma desculpa para passar mais tempo com você. Só que eu não sabia disso ainda. Vi algo mudar no rosto dele. A tensão não desapareceu, mas se transformou em outra coisa. Algo mais vulnerável. Você acha que eu não sei disso? Ele perguntou, e a voz dele saiu mais baixa do que o normal. Você acha que eu criei aquele contrato por quê? Porque precisava de alguém trabalhando à noite? Eu poderia ter contratado 3 assistentes com o que estou te pagando por essas horas. Meu estômago apertou. Então por quê? Porque eu também queria uma desculpa, ele confessou, se levantando da cadeira. Porque toda vez que você saía do escritório no fim do dia, eu ficava pensando em como seria te pedir para ficar. Mas eu não podia fazer isso. Não como seu chefe. Não sem uma razão profissional. Ele deu a volta na mesa, parando a alguns passos de mim. Perto o suficiente para eu sentir aquela tensão elétrica que sempre existia entre nós, mas longe o suficiente para manter o controle. Então eu criei o contrato, ele continuou. E me convenci de que era só uma solução profissional. Que eu estava sendo prático, eficiente. Que estava pensando na empresa. Ele deu uma risada amarga. Mas eu era tentando comprar tempo com você sem admitir o que realmente queria. O silêncio que se seguiu era denso, cheio de tudo que não tinha sido dito durante meses. Tudo que tínhamos escondido atrás de profissionalismo e contratos e distância segura. E o que você queria? Perguntei, mesmo já sabendo a resposta. Ele me olhou nos olhos e, pela primeira vez, não havia nada escondido ali. Nenhuma máscara profissional, nenhum controle cuidadoso. Você, ele disse simplesmente. Eu queria você, da forma mais inconveniente, mais complicada, mais arriscada possível. E isso me apavorou tanto que eu tentei transformar em outra coisa. Tentei tornar seguro, controlável, contratual. Eu dei um passo em direção a ele, reduzindo ainda mais a distância entre nós. Mas não funcionou, eu disse. Não, ele concordou com um meio sorriso triste. Porque você não pode contratar intimidade. Não pode assinar um documento que obrigue alguém a sentir o que sentimos. E eu demorei muito tempo para aceitar que o que existe entre nós não é algo que possa ser gerenciado ou administrado. Eu estendi a mão e peguei a dele. Foi a primeira vez que nos tocamos desde aquela noite, desde o beijo, desde tudo ter mudado. Seus dedos se fecharam em volta dos meus imediatamente, como se estivessem esperando por isso. Então, o que a gente faz? Perguntei. Como a gente transforma isso em algo real, sem destruir tudo no processo? Ele apertou minha mão, e eu vi nos olhos dele a mesma coragem que eu estava tentando encontrar. A gente para de fingir que é só profissional, ele disse. Para de esconder. Para de tentar controlar algo que não pode ser controlado. E quanto ao trabalho? Quanto às pessoas aqui? Eu já pensei nisso, ele respondeu. Pensei em todas as complicações, em todas as regras que estamos quebrando, em tudo que pode dar errado. E percebi que nada disso importa se eu perder você tentando proteger aparências. Ele soltou minha mão só para pegar meu rosto com as 2 mãos dele, me forçando a olhar diretamente nos olhos dele. Eu passei minha vida inteira construindo uma imagem, ele confessou. O chefe competente, o profissional impecável, o homem que sempre tem controle.
E você apareceu e destruiu tudo isso. Me mostrou que eu estava vivendo uma versão editada de mim mesmo. E a pior parte, a melhor parte, é que eu não quero voltar. Não quero ser aquela pessoa de novo. Senti lágrimas queimando nos meus olhos. Eu também não. Sussurrei. Eu não quero voltar para quem eu era antes de te conhecer. Antes de entender que tudo que eu achava que sabia sobre mim estava errado. Então a gente não volta, ele disse. E me puxou para mais perto. A gente segue em frente, juntos. Mesmo que seja difícil. Mesmo que as pessoas falem. Mesmo que tenhamos que reconstruir tudo. Eu o beijei. Não como aquela primeira vez, cheia de urgência e descoberta e medo. Mas com certeza, com escolha consciente. Com a completa compreensão de que isso ia mudar tudo, e eu estava escolhendo deixar mudar. Quando nos separamos, ele encostou a testa na minha, respirando fundo. Vou falar com o RH amanhã, ele disse. Vou explicar a situação, ver quais são as opções. Talvez eu precise me transferir, ou você, ou a gente encontra um jeito, eu completei. Porque eu não vou desistir de você por causa de burocracia corporativa. Ele sorriu, e era um sorriso verdadeiro dessa vez. Não aquele sorriso profissional e medido que ele usava no escritório, mas algo genuíno, vulnerável, real. Sabe o que é mais irônico? Ele perguntou. Eu criei aquele contrato achando que estava mantendo o controle. Mas no fim, ele foi o que me libertou. Me deu permissão para sentir o que eu já sentia. Para admitir o que eu estava negando. Eu peguei o contrato da mesa dele, aquelas páginas que tinham definido tantas noites nossas. Então talvez a gente não precise rasgar, eu disse. Talvez a gente só precise reescrever. Ele pegou uma caneta e, com um gesto quase cerimonial, riscou o título do documento. Onde estava escrito, contrato de trabalho noturno, ele escreveu algo novo, algo que nos pertencia. Contrato de escolha mútua. E então, embaixo, em sua caligrafia firme, onde ambas as partes concordam livremente em dar suas noites, seus medos, suas verdades e construir algo real juntos. Eu peguei a caneta da mão dele e assinei meu nome logo abaixo da nova cláusula. Não porque um documento me obrigava, mas porque eu queria. Porque pela primeira vez na vida, eu estava escolhendo ser completamente honesto sobre quem eu era e o que eu queria. Ainda vai ter complicações, eu disse devolvendo a caneta. As pessoas vão falar, vão julgar. Deixa falarem. Ele respondeu, assinando o próprio nome ao lado do meu. Eu cansei de viver para a aprovação dos outros. Na sexta-feira, ele pediu para eu encontrá-lo no estacionamento depois do expediente. Não na sala dele, não em algum lugar escondido. No estacionamento, onde qualquer pessoa podia ver. Quando cheguei, ele estava encostado no carro dele, esperando. E quando me viu, não desviou o olhar. Não fingiu que estava checando o celular ou que tinha outra razão para estar ali. Ele apenas sorriu e estendeu a mão. Eu olhei em volta. Tinha pelo menos 5 pessoas do escritório por perto. Pessoas que conhecíamos, que trabalhavam com a gente, que definitivamente iam notar. E então peguei a mão dele. Vi os olhares. Vi as sobrancelhas se levantando, as pessoas se cutucando, os sussurros começando, e nenhum deles importava tanto quanto aquela mão na minha. Vamos jantar? Ele perguntou, alto o suficiente para quem estivesse perto ouvir. Adoraria, respondi, e deixei ele entrelaçar nossos dedos. Caminhamos até o carro dele assim, de mãos dadas, completamente visíveis. E cada passo era uma declaração, cada segundo era uma escolha. Quando chegamos no restaurante, ele pediu uma mesa para 2. Não escondida no fundo, não em algum canto discreto, mas próxima às janelas, onde a luz da rua entrava e onde qualquer um que passasse podia ver. Você tem certeza disso? Eu perguntei, ainda processando a rapidez com que tudo estava mudando. Ele pegou minha mão sobre a mesa, completamente à vista de todos no restaurante. Tenho certeza de você, ele disse. E isso é o suficiente. Naquela noite, pela primeira vez, não havia contrato definindo nosso tempo juntos. Não havia cláusulas, não havia obrigações profissionais, não havia desculpas. Havia apenas escolha. E quando, semanas depois, alguém do escritório finalmente teve coragem de perguntar diretamente sobre nós, ele não hesitou. Sim, ele disse simplesmente. Estamos juntos. Não ofereceu explicações, não pediu desculpas,
Não tentou minimizar ou justificar. Apenas confirmou a verdade. E a coisa mais surpreendente: a maioria das pessoas não ligou tanto quanto achávamos que iam ligar. Teve quem falasse, claro. Teve quem julgasse. Mas também teve quem apoiasse. Quem dissesse que já desconfiava. Quem confessasse que achava bonito ver duas pessoas tendo coragem de ser honestas. Uma colega, a Renata, me abordou um dia no corredor. "Posso te perguntar uma coisa?" Ela disse, hesitante. Preparei-me para o pior, claro. Como você soube? Que era isso que queria. E então entendi. Ela não estava julgando. Estava perguntando por que ela mesma estava questionando algo na vida dela. Eu parei de tentar controlar o que sentia. Respondi honestamente. Parei de tentar encaixar minha vida em versões editadas do que achava que deveria ser. E quando fiz isso, tudo ficou muito mais claro. Ela assentiu lentamente, como se estivesse processando. Deve ter sido assustador. Foi, admiti. Mas sabe o que é mais assustador? Fingir a vida inteira. Nunca saber quem você realmente é porque está ocupado demais sendo quem os outros esperam. Ela sorriu. E vi algo mudar nos olhos dela. Como se eu tivesse dado permissão para ela considerar suas próprias verdades. Naquela noite, quando contei para ele sobre a conversa, ele me puxou para perto. "Você percebe o que está fazendo?" Ele perguntou. "O quê?" "Dando às pessoas coragem para serem honestas. Só de existir abertamente, você está mostrando que é possível." Eu nunca tinha pensado assim. Sempre achei que estava apenas tentando sobreviver à minha própria transformação. Mas talvez ele estivesse certo. Talvez ao parar de esconder, ao escolher autenticidade em vez de aprovação, eu estava dando permissão para outros fazerem o mesmo. "Você fez isso por mim primeiro", eu disse. Criou aquele contrato ridículo porque não conseguia simplesmente admitir o que queria. E de alguma forma, aquilo me libertou também. Ele riu. Então minha incapacidade de ser direto acabou sendo útil. Sua incapacidade de ser direto foi o que permitiu ambos descobrirmos quem realmente somos. Às vezes a gente precisa de desculpas antes de ter coragem. "E agora?", ele perguntou. "Agora que não temos mais desculpas?" Olhei para ele, para esse homem que tinha reorganizado minha compreensão inteira de quem eu era, e sorri. "Agora a gente vive, sem contratos, sem máscaras, sem versões editadas." Ele me beijou então, devagar e profundo, e eu senti naquele beijo tudo que tínhamos construído. Toda vulnerabilidade, toda coragem, toda escolha consciente de ser real. "Ainda vai ter dias difíceis", ele murmurou contra meus lábios. "Pessoas que não vão entender. Situações complicadas." "Eu sei", respondi. "Mas agora eu sei quem eu sou. E sei que você está aqui. E isso é o suficiente para enfrentar qualquer coisa." Nos afastamos um do outro, mas ele manteve as mãos no meu rosto, me estudando como se estivesse memorizando cada detalhe. "Você lembra do que eu disse naquela primeira noite?" Ele perguntou. "Quando tudo começou." Tentei me lembrar. Tantas coisas tinham sido ditas, tantos momentos que pareciam insignificantes na época, mas que agora carregavam tanto peso. "Eu disse que seus olhos eram honestos", ele continuou. "Que mesmo quando você estava tentando fingir, seus olhos te entregavam. E eu me apaixonei por aquela honestidade antes mesmo de você estar pronto para ela. Senti lágrimas queimando de novo, mas dessa vez não tentei esconder." "E agora?", perguntei. "O que você vê agora?" Ele sorriu, passando os polegares sob meus olhos, limpando as lágrimas que começavam a cair. "Agora eu vejo alguém que não está mais fugindo. Alguém que escolheu coragem. Alguém que está construindo uma vida real, não uma versão editada. E é a coisa mais bonita que eu já vi." E ali, naquele momento, percebi que o contrato nunca tinha sido sobre controlar tempo. Era sobre dar permissão. Permissão para eu me permitir sentir. Permissão para eu me permitir querer. Permissão para eu me permitir ser. Não precisávamos mais daquela permissão. Agora tínhamos escolha. E escolhíamos um ao outro. Todos os dias. Conscientemente. Completamente. Sem contratos necessários. A pessoa que eu achei que era não existe mais. E sabe de uma coisa? Eu agradeço por isso todos os dias. Quando assinamos aquele novo contrato, não o de papel,
Mas o de verdade, o que escrevemos com olhares e promessas sussurradas na madrugada. Nós sabíamos que estávamos escolhendo algo que o mundo profissional jamais aprovaria nos manuais de recursos humanos. Mas pela primeira vez na minha vida, eu não estava assinando nada por obrigação. Estava escolhendo. O escritório continuava sendo o mesmo. As mesmas paredes cinzentas, os mesmos computadores piscando, o mesmo café ruim da máquina que nunca funcionava direito. Mas tudo tinha mudado. Porque agora, quando ele passava pela minha mesa e nossos olhos se encontravam, não havia mais aquele peso sufocante de esconder. Havia apenas uma verdade silenciosa que nós dois carregávamos. Nós nos escolhemos. Levou 3 semanas até que alguém no escritório finalmente perguntasse. Foi a Mariana, da contabilidade, que sempre teve aquele sexto sentido para perceber quando algo estava diferente. Ela me puxou no corredor, olhos curiosos, mas gentis, e disse: "Você parece mais leve. O que aconteceu?" Eu poderia ter mentido. Seria fácil. Inventar alguma história sobre academia nova, terapia, qualquer coisa que mantivesse as aparências. Mas quando abri a boca, o que saiu foi a verdade. Eu finalmente parei de fingir ser quem eu não sou. Os olhos dela se arregalaram um pouco, não com julgamento, mas com reconhecimento, como se ela também conhecesse esse peso. "E como é?" Ela perguntou suavemente. "Assustador", eu admiti. "Mas real. Pela primeira vez em anos, eu me sinto real." Ela sorriu, apertou meu ombro e simplesmente disse: "Sobre hora." Então voltou para a mesa dela, me deixando ali parado no corredor, percebendo que talvez o mundo não fosse tão cruel quanto eu tinha imaginado. Talvez o julgamento mais severo sempre tivesse vindo de mim mesmo. Naquela noite, saímos do escritório juntos pela primeira vez sem desculpas. Sem inventar reuniões tardias ou relatórios urgentes, simplesmente, juntos. Ele segurou a porta do carro para mim, aquele gesto pequeno que ele sempre fazia, mas agora carregado de um significado diferente. Não era mais o chefe sendo educado com o subordinado. Era o homem que eu amava me tratando com a ternura que eu finalmente tinha aprendido a aceitar. Dirigimos até aquele mirante fora da cidade, o mesmo lugar onde tínhamos ido na quinta noite, aquela que mudou tudo. A cidade brilhava lá embaixo, milhares de vidas acontecendo simultaneamente, cada uma com seus próprios contratos secretos, suas próprias verdades escondidas. "Você se arrepende?" ele perguntou, quebrando o silêncio. Sua voz carregava aquela vulnerabilidade que só aparecia quando estávamos sozinhos. Me virei para ele, pegando sua mão. Seus dedos se entrelaçaram nos meus com aquela familiaridade que ainda me fazia o coração disparar. "De qual parte? De assinar aquele contrato absurdo que você inventou? De passar minhas noites descobrindo quem eu realmente sou? De me apaixonar pelo meu chefe de um jeito que jamais imaginei ser possível?" Ele sorriu, aquele sorriso meio torto que eu tinha aprendido a amar. "Qualquer uma dessas." "Não?" eu disse, e a certeza na minha voz me surpreendeu. "Eu me arrependo de ter demorado tanto tempo para assinar. Me arrependo de todos os anos que passei, fingindo ser alguém que cabia nas expectativas dos outros. Me arrependo de cada vez que olhei no espelho e não reconheci a pessoa olhando de volta." Ele apertou minha mão mais forte. "Você sabe que isso muda tudo, né? No escritório, com nossas famílias, com..." "Eu sei." Eu interrompi. "E eu escolho isso mesmo assim. Você me ensinou que contratos podem ser reescritos, que as regras que eu achava que eram imutáveis, não são. Eram só histórias que eu contava para mim mesmo, porque era mais fácil do que ser honesto." Nós ficamos ali, no silêncio confortável que só existe entre pessoas que realmente se conhecem, vendo a cidade respirar lá embaixo. E então, ele fez algo que eu jamais vou esquecer. Ele pegou aquele contrato original, sim. Ele tinha guardado e o rasgou. Lentamente, deliberadamente, transformando aquelas cláusulas absurdas em confete ao vento. "A gente não precisa mais disso", ele disse. "Nunca precisamos. Você sempre teve escolha. Eu só. Eu precisava te dar uma desculpa para escolher." E ali, sob as estrelas que testemunharam tantas transformações antes da nossa, eu finalmente entendi. O contrato nunca foi sobre posse. Foi sobre permissão. Permissão para eu me permitir sentir. Permissão para eu me permitir querer. Permissão para eu me permitir ser. Nós nos beijamos não como aquele primeiro beijo desesperado e confuso na quinta noite,
mas como dois homens que finalmente sabiam exatamente quem eram e o que queriam. Não havia mais dúvida, não havia mais medo. Apenas essa certeza absoluta de que alguns contratos são feitos para serem quebrados e outros para serem reescritos com a tinta da autenticidade. Nas semanas que se seguiram, o escritório se ajustou. Algumas pessoas ficaram desconfortáveis, é verdade. Algumas conversas pararam quando entrávamos na sala, mas algo surpreendente também aconteceu. Outras pessoas começaram a respirar mais fundo também. O estagiário que sempre tinha parecido tão tenso começou a relaxar. A gerente de TI mencionou casualmente sua esposa pela primeira vez em 5 anos, como se nossa honestidade tivesse dado permissão para que outros também fossem honestos. Descobrimos que viver autenticamente é contagioso. Minha família foi mais difícil. Não vou mentir e fingir que foi um conto de fadas. Meu pai precisou de tempo. Minha mãe chorou não de decepção, mas de alívio, ela disse, porque finalmente entendia por que eu sempre tinha parecido tão distante. Você está de volta, ela sussurrou quando me abraçou. Meu filho está de volta. E ela estava certa. Eu estava de volta. Ou melhor, eu estava aqui pela primeira vez de verdade. Hoje, quando olho para trás, para aquela noite em que assinei aquele contrato ridículo, eu vejo tão claramente o que realmente estava acontecendo. Eu não estava entregando minhas noites para ele. Estava recuperando minha vida de volta. Cada noite que passávamos juntos era uma noite que eu não estava mais gastando fingindo, performando, me moldando em formas que nunca me serviram. O contrato não me possuiu. Ele me libertou. E essa é a verdade que eu quero que você entenda, se é que você tirar algo desta história toda. Os contratos que realmente importam não são aqueles escritos em papel timbrado com assinaturas reconhecidas em cartório. São aqueles que você faz consigo mesmo. O contrato de ser honesto, mesmo quando é aterrador. O contrato de escolher autenticidade em vez de aprovação. O contrato de reescrever as regras que nunca fizeram sentido em primeiro lugar. Você também tem contratos antigos te sufocando? Acordos silenciosos que você fez com o mundo sobre quem você deveria ser, como deveria amar, o que deveria querer. Eu estou aqui para te dizer, você pode rasgá-los, todos eles, e escrever novos. Com suas próprias palavras, seus próprios termos, sua própria verdade. Vai ser assustador. Deus, vai ser tão assustador, mas vai ser real. E depois de passar anos sendo a versão editada de mim mesmo, eu posso te garantir, real é muito melhor. Hoje, nós ainda trabalhamos no mesmo escritório. Ele ainda é tecnicamente meu chefe, embora tenhamos reorganizado algumas coisas para evitar conflitos de interesse diretos. Nós ainda tomamos aquele café ruim da máquina quebrada. Mas agora, quando nossos dedos se tocam ao pegar as xícaras, não há mais vergonha. Apenas essa alegria silenciosa de sermos exatamente quem somos. E à noite? Quando chegamos em casa, nossa casa agora, eu às vezes pego aqueles pedaços rasgados do contrato original que ele guardou em uma caixa. Evidência material de como nossas vidas mudaram. E eu agradeço aquele documento absurdo, porque ele me deu a desculpa que eu precisava para finalmente fazer o que eu deveria ter feito há anos. Escolher a mim mesmo. Se essa história tocou algo em você, se você reconheceu um pouco de si mesmo nessa jornada de contratos quebrados e verdades reconstruídas, compartilhe com alguém que precise ouvir que reescrever sua vida é possível. E se você quer mais histórias sobre coragem, autenticidade e amor que desafia as regras que nunca fizeram sentido, se inscreva no canal. Porque cada história que eu conto, cada verdade que eu compartilho, é meu jeito de continuar rasgando aqueles contratos antigos, não só os meus, mas os nossos. Nós merecemos viver vidas que são reais, não versões editadas, não performances cuidadosamente ensaiadas, reais, bagunçadas, autênticas, vulneráveis e absolutamente nossas. A pessoa que eu achei que era não existe mais. E graças a Deus por isso. Porque a pessoa que eu sou agora, ela finalmente sabe o que significa pertencer a si mesma. E nenhum contrato no mundo pode te dar isso. Só você pode escolher isso. Então, escolha.